Mais uma vez, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre cada um de nós. 11º dia da contagem do homem, onde nós somos direcionados, conduzidos, atraídos a ter uma experiência ou sermos levados a profundidades maiores. Hoje nós vamos falar sobre a perseverança na disciplina. E isso fala diretamente com muitos de nós e vai falar também ao nosso coração, com certeza, porque não é difícil começar. Difícil é permanecer. Difícil é continuar. Somos desafiados todos os dias a desanimar. Somos desafiados todos os dias a desistir. Não é difícil ter força quando tudo está bem. Difícil é permanecer quando o caminho aperta, quando o cansaço vem, quando a alma é provada no silêncio, quando parece que todo mundo esqueceu da gente, né? Ninguém está vendo. Quando parece que não há recompensa, o inimigo começa a colocar muitas vezes a dúvida, o medo, as perguntas começam a surgir: será que está valendo a pena? É isso mesmo? Então nós precisamos entender que perseverança, ela faz parte do processo. Quem não persevera não valoriza todo o trabalho do início, do começo. Jesus vai falar isso em Apocalipse várias vezes. Ao que perseverar, ao que permanecer, ao que for até o fim. Então, não há êxito em correr a maior parte do percurso e desistir no final. A recompensa é para quem persevera. Então, hoje, que o Senhor nos dê sua graça, que o Senhor nos conceda uma renovação, que o Senhor possa trabalhar em nós de maneira que nós venhamos ter uma graça de permanecer e de perseverar e não desistir. Vamos ao nosso 11º dia nesta segunda semana. Levítico capítulo 23, 15 e 16. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Salmo de número 97. O Senhor reina, regozijem-se toda a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e consome os seus inimigos ao redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam em ídolos. Prostrai-vos diante dele, todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as filhas de Judá se regozijam, por causa dos teus juízos, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo exaltado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele livra da mão dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração.
Alegrai-vos no Senhor, vós justos, e dai louvores à memória de sua santidade. A nossa declaração de bênção nesta manhã. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que governa com justiça e estabelece limites santos. Nesta segunda semana do homem, nos alinhamos com a tua disciplina, não como peso, mas como ferramenta de transformação. Que toda desordem seja confrontada, que todo excesso seja ajustado e que nosso espírito seja treinado para obedecer. Estabelece em nós limites santos, governo interior e temor verdadeiro. Que não sejamos guiados pelas emoções, mas pelo teu espírito e pela tua palavra. Recebemos esse tempo com ajuste, correção e crescimento, em nome do Senhor Jesus. 11º dia da contagem do homem, segunda semana. Perseverança na disciplina. A bênção da contagem do homem. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenastes a contar o homem. Nossa oração de hoje. Eis-me pronto e preparado para cumprir o mandamento da contagem do homem, conforme está escrito na Torá. E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o homem da movimentação, 7 semanas completas serão. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, estabelece sobre nós a obra de suas mãos. Sim, confirma tu as obras das nossas mãos. Senhor do universo, nesse 11º dia da contagem, suplico que me concedas a graça da constância da disciplina. Que minha força não seja apenas momentânea, mas persistente diante dos desafios e provações. Dá-me coragem para manter o foco mesmo quando tudo parece dificultar o caminho. Que minha vida espiritual seja uma jornada de entrega diária e não apenas um ritual esporádico. Deus, fortalece minha alma para que eu resista ao desânimo e persevere em teus caminhos com fidelidade. Que a luz da perseverança na disciplina, sustentando o meu compromisso com retidão, zelo e reverência, que eu nunca me canse de fazer o bem, mesmo quando os resultados demorem a chegar. Eu oro em nome do Senhor Jesus. A nossa meditação de hoje nos ensina que disciplina verdadeira precisa de perseverança. Há muitos anos atrás, eu ouvindo um pastor, eu passei a usar, às vezes, quando estou ministrando, lembro desta frase. Ele diz: ninguém vence o diabo hoje. O diabo só é vencido se você vencer o diabo hoje. Vencer o diabo amanhã. Vencer o diabo depois de amanhã. Vencer o diabo a semana que vem. Vencer o diabo o mês que vem. Vencer o diabo daqui 10 anos. E enquanto você estiver aqui, todos os dias você tem que estar decidido a vencer o diabo. Só assim você vence o diabo. Senão ele não é vencido. Por quê? Porque se tem uma coisa que o diabo tem de bom e qualidade, é a perseverança. Ele decidiu que vai tentar você. Ele decidiu que vai vencer você. Irmão, não tem um dia que ele não aparece, não tem um dia que ele descansa, não tem um dia que ele dá folga. Ele fala, não, pensa em algo que... Pastor, você está dando qualidade para o diabo. Eu não estou exaltando o diabo, irmão. Eu estou dizendo que ele é perseverante naquilo que ele faz. Mais do que a maioria dos crentes.
E é por isso que ele tem tanto êxito, sendo tão inferior a muitos crentes. Porque ele não vence porque ele é bom, ele não vence porque ele é correto, ele não vence porque ele tem os valores do reino de Deus. Mas ele é perseverante. Eu e você temos todos os valores disponíveis a nós dos atributos que Deus tem. Mas nós desistimos. Há um ditado, isso virou chavão no meio da política, né? Nós somos brasileiros e não desistimos nunca, né? Ô, irmão, que mentira. Nós somos do reino de Deus e deveríamos perseverar sempre. Muitos saem na frente igual aquelas maratona de 40 quilômetros, né? Lá na cidade do Pastor Thiers tem a do Benedito, né? A corrida do Benedito. O Brasil tem um aí do Silvestre, né? Não sei se você já percebeu, mas essas corridas sempre têm nome de ídolos, porque elas nasceram em culto idólatra, né? A, é uma das modalidades de adoração aos deuses do Olimpo, né? A princípio, na mitologia, eram 4 modalidades de esporte. Hoje tem milhares de modalidades de esportes, mas no princípio, a, a ideia da, do conto grego, da filosofia grega, da crença do onde Jesus foi falar agora, não é Coliseu, do Olimpo. Os deuses recebiam a vida daquelas pessoas que venciam aquelas provas. Então, alguém se preparava por toda uma vida para vencer uma maratona e ele ser oferecido ao Deus que ele adorou, serviu, vencendo aquela prova. Então, ele se tornava participante. Ele era coroado com louro e era recebido no panteão, para onde ele se tornava um deus. Por isso é difícil até de falar, porque nós estamos tão familiarizados com ídolos que se a gente falar isso, tem crente que entristece. Por quê? Porque todos os homens têm um anseio por ser um ídolo ou por adorar um ídolo. Então a pessoa vencia uma prova, pastor Chess, era coroado com uma coroa de louro por ser o vencedor daquela modalidade, e o Deus que recebia. Então a maratona era e é a principal, que você vai chamar de atletismo, né, de esporte, era a principal modalidade a Zeus, que era o maioral do Olimpo. E ao vencer aquela prova, você era oferecido a Zeus, então Zeus te recebia e você se tornava um semideus. Então muita gente, ele até se esforça muito para ser alguém que chega na frente ou que esteja por cima. Por quê? Porque ele é tratado como semideuses. Isso é tão perigoso, não é o assunto desta manhã, mas isso é tão perigoso que a maioria das pessoas, principalmente a mídia, aplaude qualquer coisa que alguém que é ídolo na nação faça. E nós estamos tão sem referência porque os heróis da nossa nação não existem. Mas os ídolos estão tomando todas as áreas. O cara vence um cabaré chamado BBB,
que é uma orgia, é um cabaré, é uma coisa mais nojenta do mundo, e ele se torna celebridade, se torna um ídolo. A nação aplaude tudo que aquela pessoa faz. Mas o que eu quero dizer é que numa maratona, seja ela de origem pagã ou não, há milhares de pessoas em certas competições, mas milhares, que correm os primeiros 5 minutos, outros correm os primeiros 30 minutos, outros correm, vai na frente a primeira 1 hora, 2 horas, mas às vezes a maratona dura 4 horas, 5 horas ou até mais. E você vai vendo que aquele grande fluxo de gente que vai indo, vai indo, vai indo, vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando. E quando tem uns quenianos, quando tem uns africanos da canelinha fina, irmão do céu, eles saem lá no começo, assim, parecendo que não vai. Você fala assim, não, que ele não vai dar conta de fazer 5 quilômetros, não. Você olha para eles e fala assim, rapaz, mas esse canela seca aí, eu deixo ele para trás. Mas a questão daqueles homens, eles vivem em regiões que parece que perseverar é a melhor coisa que eles conseguem. Irmão, eles correm 2, 3, 4 horas na mesma toada. E no final, você já sabe que é 4, 5 daquele grupo de milhares que vai chegar ao final. Na fé, do mesmo jeito. Esse princípio de perseverança eu aprendi ainda novo na fé. Faço a mesma coisa. Claro que agora eu não estou pastoreando a igreja local fisicamente, mas faço a mesma coisa há mais de 20 anos no mesmo lugar. Pastor Deltier, nós nos conhecemos desde 2016 por aí. Qual foi o dia que você ouviu que eu tinha mudado alguma programação aqui ou criado um novo movimento aqui na igreja que não tinha antes? Mas qual é a igreja que você conhece, pastor Thierry, que de tempo em tempo está mudando tudo? Todas as formas de coisas, quase todas, irmão. Lideranças, e eu aqui vou pesar minhas palavras para mim não ser morto depois, enforcado, que não passam um ciclo fazendo a mesma coisa naquilo que ele diz que Deus mandou ele fazer. Eu vou citar aqui, quem sabe, sabe. Ah, Deus me mandou fazer tantas casas de recuperação. E aí, irmão, é energia, é investimento, é correria, é cobrança, é dinheiro investido. Irmão, é suor. 3, 4, 5, 6, sétimo ano, tem ninguém fazendo aquilo mais. E Deus já mandou fazer agora, foi clínica. Ah, Deus mandou fazer agora, foi encontro. Deus mandou fazer agora, foi adoração. Deus mandou fazer agora, foi libertação. Deus mandou agora fazer. Irmão, isso é mentira, irmão. Porque se Deus mandar você fazer algo, a primeira coisa que ele espera é que você morra fazendo aquilo. Eu nasci para ser homem do dia que eu fui gerado até o dia que eu for sepultado. Tem gente que desistiu no caminho, irmão. Não perseverou em ser homem. Outros não perseverou em ser mulher. Outros não perseverou em ser pastor. Outros não perseverou. Dois policiais aí, o pastor Erlindo e o pastor Lamberto. Quantos que começou na polícia, pastor Lamberto e pastor Erlindo, e não perseverou até chegar o tempo de descansar como vocês chegaram? A vitória não é na multidão que sai na frente. Uma época eu ficava entristecido, porque eu me sentia um homem de Deus, uma mensagem verdadeira,
E todo mundo que chegava nessa primavera, que abria uma portinha de boteco, virava igreja, ficava maior do que eu. E se você é pastor, se você é comerciante, qualquer coisa que você faça, você quer que cresça. É nato, eu quero que cresça. Irmão, ter um bebê em casa é maravilhoso. Mas eu não quero a Suza, o Aro e a Liz com 2, 3 aninhos o resto da vida, não, irmão. Eu quero que eles cresçam. Ainda que criança é assim, Mateus e Anjo. Quando eles é pequenininho, né? Aquela coisa engraçadinha, tão bonitinha, né? Dá vontade de morder, dá vontade de comer, né? Mas a gente sabe que eles têm que crescer. Depois que eles crescem, a gente se arrepende. Por que que eu não comia aquele infeliz quando era pequenininho? É, ainda que seja assim, mas a gente quer que cresça. Porque tem uns que você fala, oh meu Deus, por que que eu não traçaí aí quando era pequenininho, né? Tô brincando. Mas eu aprendi uma coisa. Eu comecei a pastorear aqui em dezembro de 2005. Irmão, foram muito mais de 100 em ministérios, igrejas, pastores que vieram para esta cidade e começou algo e saiu na frente. E hoje não existe mais. Eu estou dizendo isso para você conscientizar que não é o tanto que você faz, não é o volume do que você faz que vai te dar vitória. Vitória é para quem persevera, é para quem permanece. A perseverança traz você à perfeição. Um músico se torna músico não é porque ele vai para uma escola de música apenas. Ele pode se tornar um músico por perseverança. Se todo dia você faz a mesma coisa por algum tempo. Eu tenho um bando de gente que incomoda com o tamanho da minha barriga. Mas muita gente. E ele vai lá e faz 3 dias de caminhada, ele vem aqui em casa e me cobra que eu não faço exercício. Tá. Irmão, quando você vê alguém que foi para academia ou foi fazer qualquer exercício e postou na internet, não é perseverante. Porque o perseverante, irmão, ele vai cansar de pôr foto na internet, uma hora ele vai desistir. Enquanto ele estiver botando foto na internet, na academia, ele não é perseverante. Você não precisa seguir ele, não, que ele vai desistir daqui uns dias. Porque quem faz e persevera no que faz, não propaga o que faz. Faz. Mas ele faz 3 dias e cobra você como se ele já fizesse a vida inteira. Perseverança, irmão, é uma mensagem que você transmite de quem você é silenciosamente. Quem é perseverante, todo mundo descobre. Quando a Bíblia diz o que é feito e oculto será contado no telhado, não é só para revelar o que foi feito. Muitas vezes, porque aquilo que é feito correto, no secreto, vai ser conhecido pela perseverança, não pelo serviço, não pelo momento. Perseverante é começar algo. Quantas vezes que eu já dei conselho para as pessoas? E é tão fácil dar conselho para as pessoas, pastor Erlindo, daquilo que você já tem experiência. Olha, o que você está fazendo aqui, ó, você não vai manter isso aqui. Porque você vê que a motivação de algumas pessoas é por audiência, é por aplauso, é por aprovação. E você sabe que ele não vai ter. Então ele já começou algo que você sabe que é falido. Outros começam coisa grande demais. Você sabe que ele não vai ter energia, força para ir até o fim.
Então, a perseverança, ela vai te dar uma aprovação, mas é depois de um tempo de continuidade. Manter a força em momentos fáceis é simples. Manter a disciplina quando o caminho se estreita, que exige confiança, exige fé, exige determinação. E para provar e dar a vitória ao perseverante, você vai passar por esquecimento, você vai passar por desprezo, você vai passar por silêncio. Nem Deus vai falar com você por certo tempo, em certos momentos. E se Deus parar de falar, sabe o que muitas pessoas fazem? Não persevera. Fica de lugar em lugar caçando Deus, porque quer ouvir Deus. Tem gente que já foi em todas as igrejas da cidade e não achou a resposta, e agora começou a ir em lugares mais longe, porque ele precisa ouvir Deus, ao invés dele ficar perseverante no lugar até Deus vir falar com ele. Perseverar. Na perseverança, você vai ter que passar pelas 4 estações. E eu descobri uma coisa agora, pastora Leila, lendo esses livros os últimos que eu estou estudando, alguém afirmou que não temos só 4 estações, que temos 12 estações. E as 12 estações são divididas em quatro grupos. Mas cada uma delas tem um início, um pico e um ascendente. Início, um pico e um ascendente. Início, um pico e um ascendente. Então, nós temos 4 vezes dentro de um ciclo que as estações, cada uma delas é como se houvesse um ascendente e um descendente, ascender e, fugiu a palavra agora, o descer, né? Diminuir, aí você muda. Então, cada uma delas vai ter um pico que até a que é a melhor, nisso você vai ter um excesso para ver se você resiste. Então, na estação que nós chamamos de inverno, na natureza, ela é fria, ela é silenciosa, ela é onde tudo se esconde, tudo desaparece. Então, quando você estiver passando um inverno na sua vida, em outro momento nós chamamos de deserto, vai ter um pico que você vai pôr tudo que você faz em dúvida. É a hora que pessoas desesperam por aprovação, por afirmação. E a perseverança, em alguns momentos, não vai ter ninguém confirmando e não vai ter ninguém afirmando. Perseverança precisa de um combustível chamado fé e determinação. Sabe aquilo que você fala assim, agora vai o racha, porque não dá para voltar para trás. Se eu voltar, estou reprovado. Mas também não tenho certeza se eu vou chegar do outro lado. E se eu chegar do outro lado, se vai ter, se eu estarei certo. E como é que a gente dá conta de perseverar desse jeito? Voltando lá atrás, na semana passada, quando nós falamos de fundamento. O desespero e a incerteza na perseverança é a consciência de que eu não fiz um fundamento correto, que eu não tenho um fundamento correto. Você vai correr 40 quilômetros. Talvez você tenha energia para isso, mas você não tem um calçado apropriado. Aí você pega um sapato social, uma botina de serviço para fazer a maratona.
Você tem energia, só não vai sobrar os pés para chegar até no final, né? Por quê? Porque o fundamento está errado. Por que que você precisa de um líder? Por que que você precisa de um conselheiro? Por que que você precisa de um discipulador? Por que que você precisa de alguém que te oriente, em quem você busca auxílio? Porque você só precisa de auxílio daquilo que você não tem maior experiência. Porque naquilo que você já tem experiência, que você conhece o fundamento, aí você passa a ser auxílio para outros. Ter um conselheiro, ter um amigo, ter alguém que você confia, é que para certos momentos você não precisa conferir o destino, conferir a prova. Você só precisa de uma confiança, de um conselho, se o fundamento está correto, porque com o fundamento correto você termina. Sem o fundamento correto você não termina. Alguém disse para mim que ia ter uma casa de recuperação e tantas casas de recuperação e coisa e tal. Eu disse para ele: vamos lá no Luiz Hermine, lá em Itajaí. Vamos ficar lá uns 15 dias, ver como é que funciona. Não, não, não. Deus falou comigo. Não quero copiar de ninguém. Isso é visão dele, não quero visão de Mevan, não quero visão de quem. Falei, não tem nada a ver com Mevan, meu irmão. Mevan existe por causa de uma casa de recuperação. Não é, pastor Tchê? Começou tudo numa casa de recuperação. Meu irmão, o Luiz Hermínio pode não servir para ser meu pastor, mas é um dos pastores com maior êxito. Eu não aconselho ninguém a brincar de recuperação, eu mesmo não quero. Mas é um dos pastores com maior êxito e também perseverança com casa de recuperação. Hoje tem muita gente que critica o Luiz Hermínio em muitas coisas. Deus vê ele por completo. E quando eu fui lá, que eu vi o histórico de gente antiga contando como é que ele cuidava de noiado, andando de bicicleta, catando com caixa de verdura, catando verdura de supermercado, de mercadinho, verdura podre, classificando verdura para dar comida para os outros. Ah, ninguém apareceu na mídia para falar mal do Luiz Hermínio naquele tempo. Hoje, ele tá chique, fazer um monte de coisa que ele faz. Você esqueceu do sábio da história. Então, miolo, por isso que a gente não pode falar nada mesmo, né? Porque no tempo que você está andando de bicicleta, cuidando de três noiados que Deus mandou você cuidar, e passar 20 anos depois você está mexendo com noiado, 30 anos depois você está mexendo com noiado, é melhor você ficar calado. Mas aquela pessoa disse para mim: não, 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 quero copiar de ninguém. Deus falou comigo, eu tenho tudo na minha cabeça. Irmão Luiz Hermínio continua, ó. Depois que esse irmão falou isso para mim, já tem mais de 20 anos. Já tem mais de 10 anos que esse irmão não passa nem perto de casa de recuperação mais. E o Luiz Hermínio continua fazendo a mesma coisa. Não poderia ter copiado, irmão? Olhar da fundação. Eu não estou mandando você copiar a visão, não. Mas ir lá. Qual é o segredo aqui que você começou e persevera até hoje? Era olhar a experiência, ver o fundamento. Aquele irmão começou querendo ser muito maior e nem queria conselho. No entanto, não deu conta de passar um ciclo fazendo o que ele disse que Deus tinha mostrado para ele. Quando a perseverança exigir de você confiança, quando a perseverança exigir de você fé, quando a perseverança exigir de você determinação, você vai descobrir se você tem força e fruto suficiente para alcançar o objetivo. E é só quem tem perseverança que vai alcançar. O fruto da perseverança, irmão, só chega no final da tarefa.
não tem fruto, e eu disse aqui essa semana, nas coisas espirituais não tem adiantamento. Você não pega um vale adiantado, não. Ah, eu tô quase desistindo. Deus, manda uma benção aí para me animar aqui, que eu tô precisando de um adiantamento para me terminar essa tarefa. Não, você põe um camarada para construir na sua casa, o desgramado come tudo que você deu para ele no início, não é metade da obra, que é reajuste, que é mais um adiantamento. Com Deus não tem adiantamento, meu irmão. É se perseverar até o fim, dar-lhe-ei a coroa de glória. Se perseverar até o fim, te darei o direito de comer do maná escondido. Se perseverar até o fim, far-lhe-ei coluna na casa de Deus. A disciplina não deve ser tratada como um curso com início, meio e fim, mas como um estado de constante, mais um estado constante de alma. Um cabalista, os que são a ciência e o conhecimento que surgiu com os judeus, não vive sua espiritualidade apenas no Shabat. Ele diz isso. Mas em cada ato cotidiano, em cada escolha, em cada pensamento, a permanência é o que transforma a prática em essência. Cabala, ó, eu postei na internet. Falei, isso é pro diabo e pros crentes ficar possuído, né? Ó, ó, chegou ontem. Ó, isso é bom, viu? Isso eu já li uma vez, mas eu tinha que comprar de novo, que não sei cadê o outro. Agora, esse aqui não, esse aqui eu fui indicado a comprar esse aqui. A permanência é o que transforma a prática em essência. A permanência é que coloca você no sucesso. A permanência é que faz você se tornar referência. Eu falo que aquilo que você faz, naquilo que você é bom, Deus te sustenta. Não precisa esforço para ser sustentado. Você precisa de esforço para permanecer. Por quê? Porque com a aprovação vem o sustento, vem a recompensa. Então coloque no seu coração. Não invente de fazer 1000 coisas, faça uma só. E seja o melhor no que você faz. Seja bom no que você faz. Permaneça fazendo isso. Tudo no início. Irmão, eu já fiz curso de caligrafia. Como é difícil você fazer uma letra bonita no começo. Aquilo parece que vai saindo do papel e vai transicionando para você, que depois você escreve até com o olho fechado. Tocar, irmão, como é difícil tocar. Eu não sei tocar, mas já toquei até na igreja. E por que você não toca hoje? Porque eu não perseverei na música, fui para outra coisa. Essa também é a verdade. Mas teve época que eu sequei a cabeça do dedo. Eu sei fazer todas as notas musicais. Então, aquilo que você faz e persevera, chega um tempo que ela começa a atrair a aprovação. E com a aprovação vem o sustento. E com o sustento vem o sucesso. E com o sucesso vem a coroação. Mas não espere coroa dos homens. Espere Deus coroar você. Trazer perseverança à disciplina é resistir ao caos, ao tédio, à oposição. É caminhar sem desistir. É retornar mesmo após cair. É fazer da retidão um estilo de vida e da fé um compromisso diário.
A perseverança é a fidelidade vivida no tempo. Fidelidade em prática, fidelidade em áreas. São coisas distintas. Um homem pode ser fiel em uma coisa e não ser fiel em outra. Então, acima da fidelidade, no campo espiritual, nós temos que ter a lealdade. Porque fidelidade está ligada a áreas de relacionamento. E lealdade está ligada em quem eu sou. Então, eu posso ser fiel na oração e não ser fiel na leitura da palavra. Estou falando em coisas abstratas. Estou nem falando com pessoas. Porque quem é leal com pessoas, ele é leal até com o inimigo. É algo superior. Fidelidade, você pode ser fiel em uma área e não ser fiel na outra. Você vai encontrar homens ou mulheres que é fiel com a esposa e não é fiel com as finanças, ou vice-versa, ou qualquer outra área. Mas se ele é leal, aí, meu irmão, com o dinheiro, com a esposa, com o amigo, com o inimigo, não importa com quem seja, ele é por essência, não por conveniência. A perseverança vai levar você a ter uma fidelidade constante em quem você é. Então, tudo que você faz e tudo que você é confiável. Por quê? Porque persevera. Aqui na nossa cidade tem uma loja que ela tem a idade da cidade. Ela é a primeira loja da cidade. E ela está aberta até hoje. Ela foi a primeira, o primeiro comércio. E ele está aberto até hoje. Esse mês que eu fui no Espírito Santo, não foi essa última vez, que eu estava com a Rosana e o pastor Cleito e a Gisele. Eu queria passar por uma estrada e eu até passei por ela, mas porque o comércio ficou na contramão, então eu tinha que prestar atenção, pastor Thierry, que eu ia passar pela rodovia, o comércio ia ficar à minha esquerda, né? E talvez por causa do movimento eu não vi o comércio, mas eu saí daqui avisando que nós íamos passar nesse lugar. Esse lugar tem quase 60 anos. Do dia que abriu, ele nunca fechou as portas por nenhum minuto. Nunca fechou. Não tem porta. O comércio chama Porta Aberta. Entre Vitória e Aracruz, é nesse percurso. E eu já passei lá outras vezes. A primeira vez que eu fui no Espírito Santo, o pastor foi me buscar no aeroporto de Vitória para Linhares e paramos lá. E tem. Deve ter muito mais de 60, porque a primeira vez que eu passei nesse lugar foi em 2012. E já tinha 50 e tantos anos que esse comércio era aberto. Quem abriu esse comércio já não existe mais. Hoje está nos. Quem está tocando ou é os netos ou é bisneto de quem abriu. Só por ele nunca ter fechado a porta, irmão, você é curioso de passar lá. A perseverança desse comércio aberto, hoje ele tem cliente 24 horas por dia. Qualquer hora que você passa lá, irmão, o movimento é o mesmo. Mas deve ter sido um preço muito alto quando ele era pequeno, manter aberto. Quando ele era um negócio de família, que a gente chama, né?
que às vezes a esposa tem que ficar atendendo para o marido e fazer uma outra atividade e bota os filhos para atender, para poder a mãe voltar para a cozinha. Então imagina, esse homem colocou um propósito, eu não sei por quê, qual foi o motivo que ele abriu o comércio dele e não fechou as portas. Mas tenho certeza que por muito tempo, e talvez por anos, esta porta ficou aberta sem vir nenhum cliente. Mas a perseverança construiu algo que aquela pessoa que fundou aquele comércio já não existe mais há muitos anos. Mas ele concebeu, porque o perseverante ele concebe ver à frente. A fé nos dá a condição de enxergar para frente. Nós temos capacidade de Deus de enxergarmos o invisível. Ah, pastor, não tem. Irmão, alguém viu essa caneta antes dela existir no físico. Alguém foi no futuro, viu? Porque tudo que Deus vai te prosperar está no futuro, está no passado, não, tá? No passado está a raiz do que você já conquistou. Que às vezes nós precisamos ir lá para adubar, regar, fofar a terra, porque às vezes você deixou a árvore morrer, mas ainda tem uma raiz lá. E tem gente querendo abandonar o passado, tem coisas que não podem ser abandonadas, irmão. Tem coisas que tem que ser restaurado, mas abandonado não. Por exemplo, o Mateus e o Ângelo, as esposas deles estão para o futuro, mas os avós estão no passado. Não há como dizer, olha, eu vou ter um futuro maravilhoso quando eu formar minha família, cortando as raízes do passado. E o passado eu não preciso de visão, eu preciso de memória. Porque é com a memória que você pratica a gratidão. E com a visão você pratica a fé, a perseverança. Mas tem gente que não tem nem visão e nem memória. Um vegetal por aí, para não falar outra coisa, para não falar que chamar você de animal. Que é um animal, irmão, quem não tem memória, quem não sabe ser grato. E gratidão só funciona, Gleice, com perseverança. Porque quem é grato por algo é grato hoje, é grato amanhã, é grato a semana que vem, é grato o mês que vem, é grato o ano que vem, daqui 10 anos, e enquanto você estiver vivo. Perseverança, irmão, é uma arma poderosíssima em todas as áreas. Tem gente que sonhou em fazer medicina, mas não perseverou. Ah, qual é o seu sonho? Ah, o meu sonho era ser médico. E você fez medicina? Não, eu parei no ensino médio. Deus, melhora meu salário. Olha, tem gente que precisa descobrir que a sua falta de perseverança é que conduz o estado em que você está hoje. E não adianta orar. Ou você retoma de onde parou, e aí veio o texto, e ele não está tratando só de pecado, porque a Bíblia diz: lembra de onde caíste, isso é pecado. Mas a Bíblia também lembra do primeiro amor. Tem gente que não perseverou amando. Pastor, que o senhor é apaixonado pela Rosana? Porque eu persevero, já tem 36 anos que eu persevero. E quanto mais bate o couro, mais o couro fica macio. A maioria desse povo, pastor Lamberto, pastor Deusimar, não conhece puxa. Mas o pastor Lamberto conhece puxa. Só tem puxa se bater o melado. Se não bater o melado, não vai ter puxa. Pastora Leila, a senhora conhece puxa? Conhece não. Gente de carioca não conhece isso, não. Gente de cidade grande não conhece, não. Só da roça.
Se você não perseverar batendo no melado, você não vai comer puxa nunca. Conhece, Gleice? Puxa? Conhece a Gleice é da roça, né? Nós conhecemos, nós é que sabe o que é bom, né? Povo de cidade grande conhece puxa, não, irmão. Conhece só rapadura. Já pronta no caixote. Eles acham que matava. E tem gente na cidade grande aí que eles acham que rapadura dá de árvore, né? Deu achar um pé de rapadura. Não conhece pé de sagu, irmão. A maioria dos que estão aqui, ó, não conhece pé de sagu. A senhora conhece sagu, pastora Leila? Sagu a senhora conhece, né? Mas pé de sagu, a senhora conhece? Pois é. Eu sou doutor, lá onde eu vivo, eu sou mais inteligente, que mais conhecimento que muita gente. Sagu é feito de mandioca, irmão. Pé de sagu não existe, não. Sagu é amido de mandioca. Só tô brincando. Perseverança. E tem gente que vai ter que retomar algumas áreas da sua vida se quiser que Deus melhore seu dinheiro. Tem gente que fez faculdade e mudou de curso por oportunidade, mudou de função por oportunidade, por oferta e se deu mal. Ei, eu estou te dando uma palavra de Deus. Volta a perseverar naquilo que um dia Deus te entregou. Volte a perseverar naquilo que um dia você votou. Volte a perseverar naquilo que um dia você declarou. Não perseverou no louvor, não perseverou na oração, não perseverou na célula, não perseverou no discipulado, não perseverou na ministração da palavra, não perseverou na intercessão, não perseverou na profissão, não perseverou na profissão, não perseverou. E hoje está faltando din-din, dinheiro, é folha na árvore da perseverança. Porque o fruto é só no futuro. Mas enquanto, se a sua árvore estiver frondosa, ela virá pela perseverança. E essa perseverança vai te dar um estilo de vida. Você vai se tornando fiel em tudo. Não é com um ou com outro, não é com a área ou com outra. A perseverança te eleva a uma fidelidade. Você se torna fiel por causa da perseverança. Com o tempo, a perseverança gera em você fidelidade. A perseverança faz com que você se torne confiável. Porque fidelidade, eu não preciso de fidelidade para me relacionar com as pessoas. Eu preciso de fidelidade para que as pessoas se relacionem comigo. Eu não preciso de fidelidade para abençoar as pessoas. Eu preciso de fidelidade para as pessoas me abençoarem. Às vezes a pessoa manda mensagem: bispo, eu queria mandar uma oferta, o senhor recebe? Foi: se você confia em mim, se você me acha confiável, vários de vocês aqui podem afirmar isso, que eu já respondi isso para você. Se você me acha confiável, que eu vou apresentá-la ao Senhor corretamente, porque tem gente, irmão, que ele é muito melhor do que eu para receber. Mas você não tem certeza se ele tem com Deus uma aliança de que Deus vai receber essa oferta. Irmão, quando você vê alguém distorcendo a palavra, quando você vê alguém dando golpe dos outros para poder arrancar mais, você está achando que essa pessoa, Deus recebe alguma coisa da mão dele? E por que você oferta para ele? Porque você mesmo não é confiável. Então você acredita que Deus vai aceitar o seu jeitinho, a sua arrumação. Irmão, quem é confiável não muda os marcos. Quem é confiável não muda as marcas.
Quando a Bíblia diz que você não deve mudar os marcos antigos, ele não está falando de fazenda, não, irmão. Que não é todo mundo que vai ter oportunidade de ter uma fazenda. É de fazenda também, pastor Thies. De um terreno também. Mas a maioria não vai ter um terreno para saber o que é um marco de um terreno, o marco de uma fazenda. Mas isso aqui, ó, se tornou um marco. Não mude os marcos. Aí a pessoa pega o meu material, irmão, antes de eu vender o primeiro livro, tinha um site vendendo meu livro. Eu imagino que ou foi a gráfica que eles devem ter acesso, não acredito que a gráfica forneceria, mas acredito que a gráfica poderia ser espionada, né? Alguém com algum programa poderia achar o material já na gráfica. O irmão me manda uma mensagem de Santa Catarina, grato porque leu o livro e gostou. Ele disse, Bispo, muito obrigado por você ter escrevido esse livro. Foi maravilhoso, eu estou aprendendo muito. Eu falei, mas, peraí, o livro nem chegou aqui para mim, o cara está comprando o livro lá. Não sei nem se o trem parou, porque eu denunciei, mas não sei nem se parou de vender ou não. Tem como você saber. Isso é mudar os marcos. Então, o plágio, a clonagem, a colagem, né? Na escola, na faculdade, nos cursos. Isso tudo é mudança de marco. E isso tira a sua legalidade de ser. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Convém que cada um se ache fiel. Ah, você tem que confiar em mim. Irmão, quem pede confiança não tem confiança. Não é confiável. Se eu preciso convencer você de confiar em mim, não confie em mim. Por quê? Porque quem é confiável é. Não precisa pedir. E alguém usa o texto e diz: Maldito o homem que confia no homem. Irmão, maldito o homem que confia no homem para a salvação. Um homem e uma mulher têm que ser confiável. Quando uma pessoa disse para mim: Não, não, para mim, aliança que não se quebra é só aliança do casamento. Irmão, pensa com você desmoronar um castelo, porque você vê aquela pessoa como exemplo, como modelo, e para mim é um modelo nacional, até internacional em certas coisas. Aquela pessoa representa muito da minha fé, muito daquilo que eu. E a pessoa vem e diz para mim: Não, não, para mim, aliança é só do casamento, que não se rompe. Eu pensei comigo, então, vai comigo até que hora? Eu não sou mulher dele. E ele diz que a única aliança que ele não quebra é do casamento. Irmão, eu estava marcado para um congresso. Eu tinha até chamado os irmãos aqui da igreja para ir comigo. Isso me inquietou tanto que eu peguei o telefone, uns 15 dias depois, liguei para ele e falei, pastor, só me dispensa. Eu não costumo fazer isso não, mas eu não vou não. Eu não vou dar conta de estar lá pregando, olhando para a cara do camarada e sabendo que quem não é confiável, ele só se relaciona com você por interesse. Ele só vai demonstrar essa fidelidade até enquanto ele estiver tendo lucro, resultado. A maioria dos homens de Deus que eu conheço gostaria de estar lá onde eu dispensei de ir. Mas aquilo me inquietou. E na hora ainda me veio uma revelação. Eu disse: Você esteve com fulano de tal, em tal lugar, no outro país?
Tive. Então foi você que deu a palavra para ele romper uma aliança que ele tinha, não foi? Ah, Deus falou comigo, falou não. Deus não fala com quem não, confia, não mantém aliança a qualquer custo. Isso é empolgação sua. Isso é um demônio que vocês têm de desmanchar alianças. A minha Bíblia diz que quando você encontrar um jumento cair debaixo da carga, levante ele, ajuda o jumento se reposicionar, coloca a carga sobre ele e devolve para o dono. Vocês, quando acham qualquer líder contrariado, triste, e isso faz parte, porque é o deserto, é o inverno das estações que eu e você vamos passar. E vou te dizer mais, o que guarda você de não sofrer esse tipo de influência de outros é você ser fiel e nunca ter feito isso com alguém. Porque a fidelidade é uma proteção. Eu não tenho medo, ninguém vai rachar minha igreja. Porque tem pastores que é um desespero, que qualquer movimento que tiver dentro da igreja, se ele descobrir que tem dois irmãos jantando junto, que jantou essa semana, jantou a semana que vem, ele desespera e já começa a pedir oração, porque Jezabel entrou na igreja e vai rachar a igreja. Ei, quem é confiável não desespera, porque você não vai colher o que você não plantou. O movimento, irmão, pode ser o que for, mas isso não vai acontecer. Eu não desespero em muitas situações. Tem gente que se incomoda mais perto de mim do que eu mesmo, com situações que eu passo. Você não vai ver eu terminar uma mensagem e pedir perdão. Nunca. Por quê? Eu sei que eu estou pregando. Não, ela prega. No final da mensagem diz, ô irmão, ó igreja, me perdoa aí de qualquer coisa. Não, irmão, não peço perdão, não. Falei a verdade. Sei como eu vivo. Alguém diz, bispo, eu estou indo embora, nosso tempo acabou. Amém, vai com Deus. Ai, o que que eu fiz? Ai, o que que eu fiz? Ai, o que que eu fiz? Eu não vou te perguntar isso jamais, o que que eu fiz. Eu sei o que que eu fiz. Eu sei como eu vivi. Caminho com o Thierry já tem alguns anos. Se o pastor tinha ligar para mim e falar assim, "Ô, bispo, ó, estamos terminando aqui. Amém, pastor, Deus te abençoe. Pastor, você não vai se preocupar? Por que que o Thierry se afastou de você? Não, irmão, eu sei o que que eu fiz. Eu sei o que que eu faço, eu sei quem eu sou. Por quê? Porque eu sou confiável. E não sou melhor do que ninguém. Eu só sou diferente de muita gente. E você também deve ser diferente. E existem valores intrínsecos que você só encontra em Deus. Você se torna fiel por ser fiel a Deus. Você se torna leal por ser leal a Deus. E como as pessoas vão saber? Seja fiel a Deus, seja leal a Deus e sirva as pessoas. E a perseverança nesse serviço vai fazer o reconhecimento de quem você é. Quem falou isso? Fulano de tal. Pode escrever. Por quê? Porque é confiável. Mas a maioria dos homens de Deus, os membros não apostam deles de jeito nenhum. Cuidado para você não falar demais. Deus falou, Deus falou. Porque pode ser que uma hora Deus fale a mensagem mais importante que você ia transmitir e ninguém confia mais. Por quê? Porque esse ano Deus falou comigo que nós vamos prosperar. Passou o ano, não prosperou. Ah, esse ano Deus falou comigo, eu contei para a igreja que Deus vai virar o cativeiro. Irmão, virou dois cativeiros, mas não, aquele cativeiro não abriu. Virou outro cativeiro, mas não abriu. E assim por diante. Cuidado. Porque quando você disser Deus falou, vai ter que acontecer. Nesses 20 anos que eu fui pastor aqui, eu não sei se a igreja ouviu eu falar 10 vezes, Deus me falou. Mas eu tenho certeza que todas as vezes que eu disse aqui na igreja, Deus me falou, alguém anotou porque eu mandei anotar. Pode escrever aí.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, irmão. Eu passo o dia inteiro aqui dentro desse escritório. Às vezes eu tô com a cara no chão, às vezes eu tô ajoelhado, às vezes eu tô chorando aqui, olhando, cantando aqui. E eu não saio daqui para a próxima mensagem dizendo Deus me falou. Mas o senhor não tem certeza? Tem. Mas muitas vezes o Deus me falou é para você confiar em mim. Então eu tenho que dizer, Deus falou comigo, para você poder confiar em mim. A maioria das vezes esse Deus me falou, esse Deus me falou, Deus me falou em segurança. E eu descobri uma coisa. Eu já ouvi algumas pessoas, sem ele saber que eu estava ouvindo ele, e ele não falou uma vez na mensagem que Deus falou com ele. E quando eu estava presente, o que mais ele falou foi Deus me falou. Aí eu descobri uma coisa. Por que que ele falou tanto Deus me falou? Porque eu sei quem ele é, que os outros não sabem. Porque quando você é confiável, você fala e o povo descobre que Deus falou. Diferente, pastor Lindo. É diferente. Deus falou, eu ouvi Deus falando. Como falou? Na palavra que o Elido entregou lá na igreja, eu vi Deus falando comigo. Não, o outro vai lá e diz: Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Você vai embora, não acontece nada daquilo. Fala, que as pessoas vão descobrir se Deus está falando. Eu até brinco, eu falo: eu não sei profetizar, irmão. Não é que eu nunca entreguei uma profecia, não. Eu já entreguei a profecia que depois eu cheguei em casa e falei: meu Deus, que loucura, meu Deus, para que eu fui fazer aquilo? Aí eu descobri outro jeito. Se você ficar perto de mim, irmão, é impossível não te influenciar. Mas eu não tenho uma profecia de 30 segundos. Eu tenho uma profecia que ela carrega, eu carrego ela 24 horas por dia. Irmão, eu tenho gente que anda comigo por quem eu sou. Não gostava de mim, não aceitava, não, meu jeito, eu sou insuportável, irmão. Mas aprendeu a ouvir Deus estando perto de mim. Porque quando você é confiável, você exala a verdade, você exala a confiança, você exala a lealdade, você exala o amor, você é, não é porque você faz, é porque você é. A perseverança vai gerar em você um estilo, uma fidelidade no percurso do tempo, ao ponto que você vai se tornando algo. Você não faz algo. Quem entra na política, Ana Maria, a pessoa é vereador, ele não é vereador, ele está vereador. Eu não estou na verdade, eu ando na verdade. É diferente. Eu não estou fiel, eu sou fiel. Eu não estou na lealdade, eu sou leal. É diferente, irmão, de fazer e ser transformado. A perseverança é o único caminho que vai transformar qualquer que seja a área da sua vida que você deseja em verdade. Eu acho que agora eu consegui falar, porque eu queria desde ontem, tentando, na minha cabeça, como é que eu vou falar isso para os irmãos? A perseverança missionária Kátia é o único meio de transformar o que você deseja em realidade. A perseverança vai tirar você de uma ação para ser, mas é perseverando naquilo. Eu estava atendendo a pastora Luciana aqui com a Rosana, já 2 ou 3 vezes, que ela diz: Ah, eu preciso falar com a Rosana. Aí eu brinco e falo para a Rosana: Ó, meu bem, cuidado que você vai falar para a pastora, né? Ela vai assustar, né? Mas em quê? Em quem eu fui.
Mas eu não tenho problema nenhum. Eu até tenho problema se a Rosana contar para você quem eu fui. Eu vou ficar aí a cara. Aí você vai entender quem é a Rosana. Porque a Rosana não pega microfone, irmão. A Rosana não aparece. Se ela entrar aqui, nem a câmera ela não dá conta de ligar. Mas aí você vai descobrir quem ela é. Por quê? Porque ela é a ferramenta pela qual eu me tornei quem eu sou. E os machos que tá aqui só é quem é pela mulher que Deus te deu. Uns são mais privilegiados do que os outros. O Lamberto recebeu Deus, casou com Deus. Deus e Mara, olha lá o nome dela, olha lá, ó, Deus e Mara. Outros casaram com a Luciferiana, que é que tem uns que casaram mal, né? Ele casou com Deus, outros casou com Lucifer, né? Mas quem eu era? Hoje eu. Irmão, antigamente, quando eu comecei a pregar, tudo é questão de escola, de maturidade, né? Todo lugar que eu ia, eu contava meus maus tempos como um testemunho do que eu me tornei. Eu acho que ninguém de vocês aqui já viu. Ah, vou contar meu testemunho. Eu descobri que não tinha nada de testemunho, irmão. Aquilo era um testemunho. E quem mais aplaudia eu contar que o que eu já fiz sem Deus, quem mais ficava contente é o diabo. E tem gente que ele passou a vida inteira viado e agora ele fica contando para a igreja. Aí ele tem que relatar a viadagem dele, o assassinato dele. Não, irmão, eu desisti disso. Eu falei, Deus, eu não me dá uma sabedoria. E Deus diz: não é sabedoria, Linaldo. Conte o que o Senhor fez por você. Aí eu acordei lendo um texto do Gadareno. Falei, meu Deus, é dois estilos de vida. O gadareno poderia sair contando o resto da vida dele, que comia defunto, que transava com defunto, que morava no cemitério, e isso ia dar muito aplauso. Mas Jesus não disse para ele contar quem ele era. Vai lá e conta para os teus o que eu fiz por você. Esse testemunho é verdadeiro, irmão. O que Deus fez por você? Em que você se transformou? Porque o outro testemunho, irmão, de contar as desgraças que você fez, as misérias que você causou, isso só demonstra que você ainda não é. Porque se você ainda se alegra com essa vida, com esse passado, quando você vê um homem, irmão, contar das suas infidelidades com alegria, das suas trapaças, e você vê que ele conta, eu vou usar um ditado popular, né? Fala de boca cheia. Não confie nessa pessoa que ele não mudou. Porque quem mudou, irmão, tem vergonha de. Eu tenho vergonha de que eu era ontem. Imagina eu contar para você quem eu era há 30 anos atrás.
Olha. E agora, estão ouvindo? Não? Também não? Ouvindo ou não ouvindo? Estão ouvindo? Ouviu? Amém. Vamos. Eu acho que quando desliga assim é porque já está na hora de parar já, né? Aí eles pra avisar, ó, para que tá pegando um rumo errado aí. Deve ser isso. Mas então eu vou achar, a hora eu vou achar a solução desse negócio. Então, muitas vezes nós não nos tornamos confiáveis e podemos ver que não nos tornamos confiáveis porque naquilo que nós deveríamos hoje exalar confiança, nós não perseveramos. Então, guarde no seu coração. Perseverança é o único trilho que vai levar você a ser aquilo que você gostaria de ser. É a perseverança. Quem é mais intenso, talvez acelere o processo. Quem é mais calmo, talvez retarde o processo. Mas o caminho é o mesmo. Perseverança. Vamos à história de hoje. O atleta que venceu a si mesmo. Carlos era um corredor olímpico brasileiro com potencial para medalha. Mas mais do que vencer os outros, precisava vencer a si mesmo. Tinha talento, mas pouca disciplina. Faltava treinos, ignorava instruções e logo foi suspenso da seleção por má conduta. Devastado, procurou um antigo treinador que já havia desistido dele anos atrás, o senhor Ivan. Esperando rejeição, Carlos foi surpreendido com firmeza e esperança. Volto a treinar você, mas com uma condição. A partir de agora, sua maior corrida é contra a sua própria indisciplina. Começaram os treinos rigorosos. Não havia aplausos nem torcida, apenas suor, rotina, renúncias. Durante meses, Carlos treinou sozinho, chorou, quis parar, mas algo mudou dentro dele. A dor se transformou em honra. Anos depois, voltou às pistas. Não ganhou medalha, mas conquistou algo maior. Virou treinador de jovens e dizia com alegria: o dia que eu dominei meus próprios impulsos, ganhei minha maior medalha. Perseverança na disciplina é a força da vitória construída pela constância. É a vitória que não se vê no pódio, mas nos bastidores. É o fruto da disciplina escondido da fidelidade ao processo. No mundo atual, todos querem resultados rápidos, mas poucos valorizam os processos. Muitos querem ser livres, mas sem a autoridade sobre si mesmo. Querem prosperar, mas resistem à autodisciplina que sustenta a colheita. Quantas pessoas que você ora por ele, para ele se livrar de algo, e quando você tira as mãos dele, ele volta para o mesmo ambiente onde ele se contaminou. Ontem eu resolvi, depois que nós terminamos a palestra aqui, eu desliguei tudo. Não vou atender ninguém hoje. Mas terminei, fui ler umas coisas e terminei. Eu escrevi ontem, pela primeira vez, eu escrevi sobre pornografia. Já falei muito sobre pornografia, mas é a primeira vez que eu fiz apontamento sobre a pornografia. E eu vou pregar. Talvez eu até seja preso, né? Mas uma coisa eu descobri: não existe oração para livrar você da pornografia. Porque eu oro por alguém que precisa ser liberto da pornografia.
O desgraçado não tem coragem de apartar do celular, de quebrar as fontes pelas quais ele busca a pornografia. Ele não muda de ambiente. Ah, pornografia é um vício. É um vício para quem não tem vergonha na cara. Ah, esse espírito da pornografia. Não existe espírito da pornografia. Existe carnalidade. Porque as obras da carne é conhecida. Adultério, prostituição. Não é demônio, é carne. E só se livra quem tem vergonha na cara. Ou alguém que tem consciência do que isso vai produzir em você. Se você soubesse que daqui 30 dias seus testículos caíam, você parava. Se você, mulher, soubesse que daqui 30 dias você não sentiria mais nada nesta área, duvido que você não parava. Então tem gente que quer prosperar, mas não pratica autodisciplina. E pastores, em busca de resultado, mantêm um sistema que não funciona. Eles sabem que não funciona. E criam técnicas e fazem cursos que eles mesmos sabem que não funcionam. Mas isso dá renda, isso dá resultado. Então por que mudar o sistema? Porque todo viciado vai transferir a responsabilidade. Vai culpar alguém. E enquanto você concordar com ele e tentar ajudar ele, e ele transferir. Irmão, Deus não deu atenção para Adão quando ele disse: foi a mulher. Você se lascou. Por causa de você, a terra vai ser maldita. E você, mulher, te dou uma chance aí. Ah, foi a serpente. Pois é, se lascou também. Agora você vai ter dores para você aprender. E você, serpente? Ela deve ter dito: foi o querubim que me enganou. Pois é, agora você vai rastejar também, comer terra para você aprender. Nunca foi culpa do outro, em nada. Eu estou aonde estou por responsabilidade única minha. O meu caminhar e o meu proceder me trouxe até aqui e é o resultado que eu estou vivendo. E se não está gostando, muda a semeadura, senão não vai mudar a colheita. Não é Deus que vai livrar você de certas coisas que você mesmo entrou e não quer sair. Jesus não falou certas coisas por acaso e não usou termos tão pesados por acaso. Ele falou de cães e de porcos. Cães que vomitam, volta e come o vômito. São os masturbadores, são os punheteiros, são os pornográficos, são os prostitutos. Que chora hoje, amanhã vai lá para o mesmo ambiente, para as mesmas amizades, para as mesmas práticas, e depois vem: ah, pequei de novo. Cão! Tô falando para você que se eu pregar sobre pornografia, eu vou ser preso? Porca lavada! Irmão, você pode. A pastora Gleice aí, ela tem pet, ela lava cachorro. Irmão, lava um cachorro, dê um banho nele de shampoo. Irmão, o cachorro fica mais cheiroso do que meu cabelo, que eu não uso shampoo. Solta o cachorro, irmão. E ele achar uma carniça. Pode ser esse cachorrinho mais fofinho que você tem aí. Ele rola em cima da carniça. Rola. Por quê? Porque o banho não muda a natureza dele. A água não limpa a natureza dele. E tem muito crente que tá igualzinho. Eu acho que tem uns crentes da dias que quando eles cantam aleluia, lá no céu fica.
Não pode, as atitudes deles é de cachorro. O cântico é de gente, mas as atitudes é de cachorro. Como é que o céu recebe? E aí os irmãos, uns falam, rei, cantora lá, baixando, mas lá no céu fica. Por quê? Porque você é porco. Não é gente, não, irmão. Tá orando em língua. Em língua é pra nós aqui lá no céu, tá chegando é ronco de porco. E quando a igreja assim, é barulhenta mesmo, irmão, é porque você não conhece o chiqueiro, você nunca deu uma facada num porco pra você ver o barulho que o desgramado faz. Pensa no piseiro que um porco faz quando ele tá. Quando você pega ele pelo pé, parece que ele sabe que vai morrer, irmão do céu. Esse bicho faz um grito do Satanás, irmão. Isso. Entendeu, né? Eu fui aqui, botei no YouTube aqui, grito de porco, porco gritando. Ó, mas eu queria ver um porco sendo esfaqueado. Eu vou botar aqui, porco gritando esfaqueado. Você vai ver que tem crente que é frenético do mesmo jeito. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Não, não é isso não. Deixa pra lá. Mas eu queria mostrar porque no mundo espiritual eu penso que é assim que o céu vê. Presta atenção. Perseverança na disciplina é a única coisa que vai fazer você, de fato, ver os frutos do seu trabalho. E não falo nos meus ensinos, e eu trouxe para cá, no discipulado financeiro. Quantas pessoas chegam pensando que com três, eu vou fazer uma campanha assim de 3 aulas e você já vai começar a prosperar. Quando ele chega e descobre que é um estilo de vida que eu prego, aí ele desiste. Por quê? Porque ele continua indo atrás de alguém que está prometendo uma coisa. Irmão, você pode ouvir a melhor mensagem sobre finança. Se você continuar mentindo, trapaceando, enganando, roubando, sonegando, não vai haver prosperidade, irmão. Então, a prosperidade não é por o que você já perdeu. Você não é pobre ou necessitado por aquilo que você perdeu. Você é muito mais pobre por aquilo que você deixou de receber. Por quê? Porque você não era confiável. E Deus não pôde te confiar a você. Quem tem esta perseverança continua fazendo o certo, permanece firme no orçamento, ainda que os resultados não sejam de imediato. Deus promete prosperidade depois do sexto ano, irmão. Deus não é gente, não, irmão. O pastor promete 6 sexta-feira e ele já promete você. Na sétima sexta-feira você já está prosperando. 12 cultos, irmão. Ele já faz você prosperar por um ano. Alguém está errado nisso. Porque vem o Deus e diz: olha, se você fizer tudo corretamente e atentamente me ouvir, dando cuidado, olha, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, no sexto ano eu te abençoo. Você precisa escolher quem você vai acreditar, irmão. Se você vai acreditar no sistema ou se você vai acreditar no que está escrito. Mas não, não é bem assim, não. Ok, o que eu posso fazer, né? Você recusa atalhos imorais,
porque tem um outro trono limpo à sua frente. A verdade que quem está preso na pornografia é porque não se ama e ele não acredita que Deus vai pedir conta do que você está fazendo. Você mantém o dízimo e a generosidade mesmo sob pressão. Isso é perseverança. Vitória na disciplina é entender que o trono só é ocupado por quem aprendeu a dominar-se. Provérbio 16:32. Aquele que domina a si mesmo é mais poderoso do que quem conquista uma cidade. E se você não venceu esse viciozinho sem vergonha, por que é que você espera que vai ter sucesso na vida? Que Deus tenha misericórdia de nós nesse tempo, né? De todos nós. Vamos orar? Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nesse dia que o Senhor nos concede, nos colocamos diante de Ti com humildade, reconhecendo que sem a Tua força não podemos permanecer firmes no caminho da vida. Hoje, ao caminharmos do dia 11º da contagem do homem, tratando-se da perseverança na disciplina, clamamos por constância espiritual e força interior para não desistirmos diante das dificuldades. Pai, fortalece o nosso espírito para que a nossa disciplina não seja passageira, mas que seja firme e contínua. Que não sejamos movidos por emoções momentâneas, mas por uma aliança profunda contigo. Dá-nos coragem para continuar, mesmo quando o cansaço chega, quando os resultados não aparecem e quando o caminho se torna estreito. Livra-nos do desânimo, da instabilidade e da desistência. Ensina-nos a permanecer, a insistir, a confiar, mesmo no silêncio, mesmo na espera. Que nossa fé não dependa da circunstância, mas esteja enraizada na tua verdade eterna. Pai, ajuda-nos a transformar a disciplina em estilo de vida e não em prática ocasional. Que sejamos constantes na oração, fiéis nas pequenas coisas e perseverantes nas decisões corretas. Que a luz da perseverança sustente nossa disciplina, para que nossa força não se apague com o tempo, mas cresça em maturidade e fidelidade. Que possamos refletir o exemplo perfeito de Yeshua, nosso Messias, que perseverou até o fim, cumpriu o teu propósito com fidelidade, amor e obediência. Sustenta-nos hoje, Senhor, para que possamos permanecer firmes, inabaláveis e constantes em Ti. Te agradecemos pela Tua presença, pela Tua força, pelo Teu cuidado contínuo conosco. Oramos com fé, com perseverança e com rendição, com entrega. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa declaração de hoje, nosso decreto. Minha força será perseverante. Minha disciplina será firme e constante. Confiarei em Deus, mesmo nos momentos difíceis, e seguirei fiel ao caminho da retidão todos os dias da minha vida. Que esse dia seja abençoado com coragem, constância e fidelidade. E que você termine esse dia hoje cheio de significado. Que Deus possa gerar oportunidades para que eu e você possamos provar nossa perseverança. Em nome de Jesus.